Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no livro de Neemias, capítulo 2, do verso 17 ao verso 20. Esse texto nos ajuda a pensar quando em nosso coração há uma pergunta que não quer calar: o que fazer para recomeçar? É bem provável que você já se fez essa pergunta em algum momento da sua vida, talvez algumas vezes. Talvez seja a pergunta que esteja na sua mente nesse exato momento. Como reconstruir situações que, de repente, foram devastadas? Às vezes a nossa vida é como um prédio que, de uma hora para outra, simplesmente desaba. E por todos os lados nós só vemos escombros, ruínas. Nisso tudo, o livro de Neemias ele nos ajuda, porque ele nos oferece um padrão a ser seguido, um caminho para a restauração, um guia para experimentarmos a restauração em vários níveis da nossa vida. Podemos identificar 4 aspectos desse caminho de restauração proposto aqui por Neemias. Primeiro aspecto é a catástrofe, a realidade que causa a necessidade da restauração. Segundo aspecto é alguém que se sensibiliza e se envolve na obra da restauração. Terceiro aspecto é o enfrentamento dos desafios e das pessoas que se colocam contra a restauração. E o quarto aspecto é o resultado dessa restauração, que será a reconciliação com Deus. No caso de Neemias, o primeiro aspecto, o aspecto da catástrofe, foi o fato do povo de Israel ter sido levado para a Babilônia e a cidade de Jerusalém ter sido destruída. Quase 150 anos após esse episódio, os efeitos da catástrofe ainda estavam lá presentes. O povo voltou para a cidade, mas a cidade continuava em ruínas e o povo continuava sem identidade espiritual. O segundo aspecto é aquele que se sensibiliza com a situação e se coloca para promover a restauração. Esse foi o papel de Neemias na história. Neemias era funcionário do rei da Pérsia, trabalhava no palácio, era o mordomo do rei. Tinha, sim, uma posição privilegiada, status, mas ao ser informado da situação da cidade de Jerusalém, do povo de Israel, Neemias sofre com a humilhação do seu povo. Neemias ficou sensibilizado com aquela realidade. E isso o leva a tomar uma decisão muito arriscada. Após dias lamentando, chorando, jejuando e orando acerca daquela situação, ele resolve pedir ao rei da Pérsia autorização para ir a Jerusalém trabalhar na reconstrução da cidade e do seu povo. Entenda que naquele momento o rei da Pérsia era ninguém menos que o homem mais poderoso do mundo. A Pérsia era um império mundial. E, por outro lado, Neemias era tão somente um copeiro e, ainda por cima, um estrangeiro. Significa que, dependendo de como o rei interpretasse aquele pedido, além de receber um não, Neemias poderia receber a morte como punição. Porém, antes de Neemias falar qualquer coisa com o rei da Pérsia, Neemias pediu a direção do rei dos reis e do Senhor dos senhores. E Deus abençoou Neemias. Não apenas o rei autorizou sua ida a Jerusalém, como forneceu a ele todo o material necessário para que a cidade fosse reconstruída. Isso nos leva ao terceiro aspecto desse padrão, que é o enfrentamento das dificuldades, a oposição. Existem 3 homens que se posicionaram contra qualquer tentativa de reconstrução daquela cidade: Sanbalate, Tobias e Gesem. Primeiro, eles zombavam da iniciativa de Neemias, menosprezavam, sabe aquela coisa? Vocês não vão conseguir.
Imagine essas pessoas que ao seu redor, às vezes fazem de tudo para você desistir. Só que, no caso deles, além de tentarem desmotivar Neemias, durante todo o trabalho, eles tentaram sabotar a reconstrução. Intencionalmente fizeram coisas para tentar atrapalhar a obra. Todavia, Neemias e o povo se posicionaram para enfrentar aquela oposição com 3 atitudes: oração, disposição para o trabalho e vigilância contra os inimigos. Guarda aí, anota aí, porque isso é importante para a sua vida. 3 atitudes para você enfrentar as adversidades e aqueles que se levantam contra você. Oração, porque você precisa colocar tudo que está acontecendo diante de Deus e confiar nele. Muito trabalho. Deus não abençoa a gente preguiçosa, ele mesmo se apresenta na palavra como um trabalhador. E terceiro, vigilância, porque precisamos estar atentos às ciladas que são colocadas ao nosso redor. Então, após a catástrofe, após a sensibilidade e o envio de Neemias, após o enfrentamento das oposições, das dificuldades, o 4º aspecto é a reconciliação com Deus. É o resultado de tudo. Os capítulos 8 e 9 do livro de Neemias contam que logo após os muros da cidade serem reconstruídos, o povo experimentou a renovação espiritual da vida deles. Eles se reuniram para juntos ouvirem a palavra de Deus. Eles ouvem a leitura e a explicação da palavra. E o texto afirma que enquanto eles ouviam a explicação da palavra, choravam. É para esse ponto que a restauração espiritual nos leva. Quebrantamento. É quando o coração da gente arde na presença de Deus. Cantar para Deus, falar com Ele, ouvir a palavra, compartilhar o Evangelho, ser suporte espiritual para alguém, servir no reino de Deus, participar da igreja. Restauração espiritual é quando eu me emociono, me empolgo com essas coisas. Algum dia você, sinceramente, já experimentou essa empolgação com o reino de Deus e com a palavra dele? É esse ponto que Deus quer reconstituir na sua vida. É para lá que Deus quer levar você de volta. Ou, se você nunca experimentou essa realidade na sua vida, creia, essa comunhão com Deus é possível, porque Deus quer construí-la na sua vida. Toda a obra de restauração levada a efeito por Neemias possui, então, esses 4 aspectos: a catástrofe, a sensibilidade e o envio de Neemias, o enfrentamento da oposição e dos desafios e a renovação espiritual. Agora, esses 4 aspectos, eles se aplicam a você em 2 níveis diferentes. Na Bíblia, o primeiro nível de tudo e qualquer coisa é a dimensão do nosso relacionamento com Deus. E quando falamos do relacionamento com Deus, não é muito difícil a gente identificar qual seja a nossa catástrofe. Ela tem nome, sobrenome, pecado, e tudo o que ele trouxe de consequência. Por causa do pecado, nos afastamos de Deus. A criação se desconectou do seu Criador. Passamos a experimentar um estado de rebeldia para com Deus. O nosso coração passou a ser controlado pelo pecado. Ficamos cegos para Deus. O mundo inteiro passou a estar debaixo da influência maligna e todos nós entramos em um estado de condenação diante de Deus. Somos merecedores da condenação do Criador. Passamos a conviver nesse mundo com a dor, o sofrimento, a injustiça, a idolatria, a morte. Nos rebelamos contra o Criador justo e santo. É importantíssimo você entender que o nosso mundo, as nossas vidas, estão sob impacto de uma grande catástrofe espiritual. A casa caiu e muita gente continua vivendo debaixo dos escombros. Não era para ser assim. Nem a sua vida, nem esse mundo estão do jeito que Deus planejou. Glória a Deus que existe resgate.
O segundo aspecto da restauração é alguém se incomodar, tomar a iniciativa. O Evangelho é muito claro, Deus se importou com o nosso sofrimento. Nós somos culpados pela nossa catástrofe. Porém, por amor, Ele se importou e enviou o seu próprio Filho para nos salvar. O Deus revelado na palavra, o Deus criador, não é um Deus que está no céu torcendo para você fazer a coisa certa. Deus não está torcendo por ninguém, porque Deus não é um espectador. Deus está envolvido totalmente com a sua história. Ele se importa. O Eterno é aquele que intervém para nos resgatar. O Eterno faz por você o que você não pode fazer e garante que o que precisa ser feito seja realizado. Neemias abriu mão do palácio para lutar pela restauração do seu povo. O Filho de Deus abriu mão da glória no céu, ao lado de Deus, para estar na terra, lutando pela restauração da sua vida. Isso nos leva ao aspecto do enfrentamento, porque Neemias enfrentou Sanbalate, Tobias, Gesem. Jesus enfrentou as forças demoníacas do inferno. Ele enfrentou a cruz, enfrentou os poderosos desse mundo, a crueldade desse mundo, enfrentou a morte para levar você à reconciliação com Deus. O Filho de Deus escavou os escombros desse mundo para nos resgatar. E o trabalho de restaurar o universo da catástrofe do pecado, somente um único ser poderia realizar. O Filho de Deus, Jesus. E em que pese somente ele poder executar esse plano, somente ele ter as condições necessárias para realizar essa tarefa, isso não significa que foi fácil. É exatamente por isso que igreja é lugar de adorarmos Jesus. Ele merece, por ser o nosso resgatador, ser o nosso salvador, ele merece receber o louvor, a honra e a glória. Significa que a igreja é cristocêntrica. Ele é o centro do culto. Nos reunimos aqui por causa dele. Ele é o motivo de estarmos aqui e a finalidade de tudo que fazemos. Nos reunimos semanalmente para adorá-lo, celebrar quem ele é e o que ele fez por nós. Servir a ele promovendo o reino dele e a igreja dele. Se, por um acaso, perdermos isso de vista, igreja deixa de ser igreja. Cristão deixa de ser cristão. E passamos a ser alguma coisa legal, qualquer coisa até interessante, menos discípulos de Jesus, igreja de Jesus. Isso nos dá o gancho para o quarto aspecto da obra de restauração. Restauração nos leva à renovação espiritual, à reconciliação com Deus. Isso acontece na sua vida quando você, no seu coração, acredita e confia que a obra de Jesus foi suficiente. Você estava debaixo dos escombros, ele desceu até você e ele te liberta das pedras que estavam sobre a sua vida. Ele é capaz de restaurar as feridas que o pecado lhe fez. Ele pode curar, restaurar, renovar sua vida dos traumas de uma vida sem Deus. Ele te renova, ele te faz filho de Deus e ele te garante o ingresso para o maior espetáculo da terra. Participar na primeira fila, ao vivo, do grande dia em que todo o universo será transformado em novos céus e nova terra, onde tudo vai refletir a glória de Deus. É para lá que Deus quer levar você. Essa é a primeira dimensão da obra de restauração. A restauração da nossa vida com Deus, levada e feita pelo pecado. É a obra que tem alcance universal, cósmico, em toda a história. Agora, existe uma dimensão da restauração que é individual, que é sua, acontece na sua vida e é realizada por você. Ela também envolve esses 4 aspectos. Primeiro, pensando na catástrofe, a pergunta é: aconteceu alguma coisa com você que fez sua vida desmoronar? Talvez não houve um evento específico, mas olhando especialmente para o seu relacionamento com Deus, talvez um processo de erosão lento e gradual veio deteriorando a sua espiritualidade. Olhando para o seu relacionamento com Deus,
você o descreveria como? Um prédio bem estruturado, firme e estável? Ou a sua espiritualidade está espalhada em escombros, em ruínas? Seja resultado de um evento específico muito sério, algo que fizeram com você, algo que você fez contra você mesmo, ou seja resultado de um processo longo, gradual, lento. Hoje, o Senhor te desafia a reconhecer: eu preciso de restauração. A minha comunhão com Deus está em ruínas. E aí entra em operação o segundo aspecto. Quem vai se envolver nessa missão? Não olhe para o lado. É você mesmo. Deus até vai enviar pessoas a você, colocar pessoas que te ajudarão, mas você precisa assumir a responsabilidade espiritual sobre a sua vida. Se colocar diante de Deus, pedindo a direção e assumindo compromissos espirituais. Agora, você assumir o compromisso com a sua espiritualidade não significa que você vai vivenciar essa restauração de forma solitária, de maneira nenhuma. Por mais visionário que Neemias fosse, veja você, ele não fez aquela obra sozinho. Ele restaurou a cidade juntamente com o povo de Deus. A nossa restauração acontece com o auxílio da igreja, na comunhão com o povo de Deus, com o suporte espiritual dos irmãos. É na igreja que a gente experimenta a ministração de Deus sobre as nossas vidas, nos fortalecendo para seguir nessa obra. Sozinho você não chegará a lugar algum, porque não é esse o plano de Deus. Entenda, a igreja é como se fosse uma casa de materiais de construção, onde você encontrará tudo o que é necessário para a sua reforma. Agora, não obstante, a igreja também te envia pessoas que vão ajudar você a virar a massa, a colocar os tijolos que estão faltando na sua vida. O terceiro passo, depois que você se envolve na obra, depois que você assume o compromisso de lutar pela sua própria vida espiritual, pela sua comunhão, pela sua santidade, é estar disposto a enfrentar os desafios e oposições. Não se iluda. Não ache que sua vida espiritual vai ser reconstruída sem empenho e trabalho. Separar um tempo para orar todos os dias dá trabalho. Ler a palavra diariamente, praticar disciplinas espirituais regulares, tudo isso exige dedicação. Tirar da sua vida hábitos, costumes e manias que não te edificam, isso exige esforço. Esforço para você sacrificar o seu eu, o seu desejo, sua vontade. Viver o reino, participar da igreja, lutar por sua vida espiritual, tudo isso dá trabalho. Não é coisa de gente preguiçosa. Ser do mundo, viver sem Deus, ir para o inferno, bem, isso não dá trabalho. Isso é tranquilo, você não precisa fazer nada, que esse será o seu caminho. Cuidar da vida espiritual dá trabalho, mas é um trabalho que vale a pena. É um trabalho que traz consequências aqui, agora e na eternidade, onde um dia você vai poder cantar face a face com Jesus. Senhor, valeu a pena. Se existe alguma coisa atrapalhando você de servir ao Senhor, alguma coisa impedindo sua vida espiritual de ser reconstruída, acredite, vale a pena abrir mão disso. Se existe algo que você precisa se empenhar para incluir na sua vida espiritual, acredite, vale a pena se empenhar por isso, porque vale a pena investir na reconstrução da sua vida espiritual. Agora, não se iluda mais uma vez. Tem gente torcendo contra você. Todos nós temos os nossos Sambalates, Tobias, Gesens. Gente que está tentando te desanimar, gente que diz que você não vai conseguir, gente que tenta até te sabotar. Gente que vai dizer para você que pecado não importa, que você não precisa levar a religião tão a sério, que isso não tem nada a ver. Sabe o que você precisa fazer? Diante dessas pessoas, nós já falamos 3 atitudes: oração, trabalho e vigilância. Nosso problema aqui, entenda, não é o mal olhado ou energias negativas. Nosso problema é que são pessoas que nos fazem mal, gente que te faz mal espiritualmente. Não seja arrogante,
Ninguém está imune a influências. Somos influenciáveis para o bem ou para o mal. Portanto, se aproxime de pessoas que farão bem a você. Gente que te ajudará a crescer espiritualmente. Gente que terá, inclusive, condições de te exortar, mostrando para você o que na sua vida está errado. Gente que te ajudará a reconstruir, colocando no lugar cada tijolo que o pecado, que o mundo, que até talvez você mesmo tenha destruído. Reconstrução não tem a ver com encontrar culpados. Reconstrução tem a ver com assumir compromissos diante de Deus. Isso te levará ao quarto aspecto, que é quando você vivencia o Evangelho arder no seu coração. É a experiência da graça, do amor de Deus, da salvação, da conversão, da renovação, de viver o reino. Ser filho, viver como filho, servir como filho. É o que Deus tem para a sua vida. Pense sobre isso. Coloque sua vida diante do Senhor hoje. Em nome de Jesus. Amém.